Hoje, né? Pois é, Eldes, como vinha falando, a ideia nossa é ter, dentro dos presídios, todo esse aparato tecnológico que temos aí, por exemplo, no CDP de Altos. A ideia é ampliar isso e chegar a todas as unidades do interior. E não é uma coisa barata, né? É um investimento que demanda prioridade do ponto de vista do governo do Estado. E a ideia nossa, junto com o governador Wellington Dias, é ter isso concretizado até 2018. As imagens, por gentileza, do que eu estou falando, por favor, professor. Isso, olha, esse sistema todinho. Isso. É esse sistema. Que é o mesmo que se observa em aeroportos, né? É o mesmo, A ideia é você ter isso, e aí tem duas vantagens, Eldes, do ponto de vista da segurança e também do respeito à política de direitos humanos, porque em outros exemplos, em outras situações, por exemplo, uma situação como essa, às vezes o familiar, quando tem que passar pela vistoria, é obrigado às vezes até a se despir, né? Então a ideia é você ter isso aí e ter a segurança e a tecnologia aliada, né? Como é que o senhor trabalha, por exemplo, de um lado tentando cada vez mais humanizar, que saltam os olhos o trabalho de humanização que tem sido feito, todo o aparato de segurança, em contrapartida, por mais que se faça todos os esforços, e aí aparecem 30 telefones dentro da casa de custódia. Como é que é lidar com isso de verdade, secretário? Bom, Edson, sendo muito sincero, a gente observa que, do ponto de vista das penitenciárias no Brasil, infelizmente isso ainda acontece. Então, qual é a nossa ideia? É ter a tecnologia somada à qualificação dos servidores, para quê? Para evitarmos a entrada de aparelhos ou de instrumentos que impedem, digamos assim, que dificultam o trabalho nas unidades penais do nosso Estado. Do ponto de vista da estratégia, tem esse caminho, o caminho do investimento em tecnologia e, paralelo a isso, também algumas leis estaduais, inclusive. Então, a ideia nossa, por exemplo, tem um projeto de lei em tramitação na Assembleia que exatamente trata da instalação desses bloqueadores de sinais. Que também tem que ser feito por parte das operadoras. Das operadoras. Então, a ideia nossa é exatamente isso, construir esse entendimento. Secretário, esse projeto? Bom, esse projeto foi aprovado em primeira votação no ano passado, mandaram para o governador Wellington Dias, que tem que ser de iniciativa do Executivo, o governador Wellington já encaminhou esse ano, e são um dos 3 projetos prioritários que temos hoje da Secretaria de Justiça na Assembleia. Paralelo a esse, tem um projeto do COP, digamos assim, de uma gratificação para os chefes de plantão, e o outro ponto diz respeito exatamente a quê? Diz respeito às vagas para promoções que devemos ter nos próximos meses na Secretaria de Justiça para os servidores. Agora, o senhor pretende, por exemplo, instalar um inquérito para saber, investigar como esses telefones entraram? Bom, quando essas informações são repassadas, a Diretoria de Inteligência comunica e nós adotamos essas providências. Identificar a origem, checar o IP, isso tudo pelo setor de inteligência e também como e em quais circunstâncias esses aparelhos adentraram. É bem provável também, Edson, dentro disso, como a Casa de Custódia também está passando por uma reforma, isso talvez tenha até aumentado, digamos assim, a incidência. Agora nós vamos apurar e ter toda... Hoje, inclusive, está tendo uma nova vistoria. Agora está tendo uma nova vistoria na Casa de Custódia, exatamente para coibir ou retirar qualquer outro material ilícito que tenha na unidade. Tem se conseguido controlar, né, essa questão das rebeliões. A gente sabe que é muito difícil, é muito complicado, realmente uma bomba muito instável, né? Toda hora tem um detalhe. E tem um detalhe, não consegue se fazer esse trabalho em 1 ano e pouco. Né? Não adianta, não tem mágica. É um trabalho a médio e longo prazo. Eu estava apresentando o plano de trabalho da Secretaria até 2018 na Assembleia Legislativa na semana passada. Aliás, essa semana, né? Hoje é sexta. E dentro dessa estratégia, qual é a ideia nossa? Hoje qual é o principal problema hoje do sistema penitenciário brasileiro e piauiense? É o tema da superlotação. Verdade. Só tem 2 caminhos para se resolver isso. É aumentar o número de vagas, né? E aumentar o número de servidores, que eu preciso ter mais servidores. Há um déficit de servidores significativo. Então, ontem mesmo ainda avancei nos diálogos com o governador sobre o tema do concurso. Boa notícia, então, né? Está bastante adiantado. A PGE deve estar liberando o parecer nos próximos dias. E a ideia é que a gente concretize isso. Paralelo a isso também, tem as unidades que estão em obras.
né? Temos a unidade em Campo Maior, que está bastante avançada, essa obra. Paralelo a isso, a de Campo Maior, nós temos outras unidades em andamento, como por exemplo a cadeia pública de Altos. O governo federal acatou a proposta da secretaria, serão em torno de 15 milhões de reais de investimentos com recursos federais para concretizar essa obra, e a ideia nossa é ter isso nos próximos anos. Bom, vamos falar desse trabalho maravilhoso que repercutiu demais e positivamente, mostrando que as pessoas têm direito a uma segunda chance. Cadê as imagens, Denis, da apresentação feita pelas detentas no Teatro 4 de Setembro? Pois é, foi uma noite... E lotado, hein? Memorável, viu, Essa noite lá... Lhe trouxe muito orgulho, secretário? Pois eu diria felicidade mesmo, orgulho, na verdade, orgulho delas pois é, sem dúvida, de dar uma segunda opção, né, através... Sem dúvida. E tão importante quanto isso foram os depoimentos, né? Depois a plateia pôde perguntar e conversar com elas. Foi mesmo? Foi, e aí foram realmente surpreendentes os depoimentos, na cabeça delas, e que você não posso mais voltar daqui para trás. Eu tenho tem um testemunho, Elcio, de uma dessas garotas aí. O que acontece? Ela vira e diz: ó, secretário, tá vendo aqui essa cela aqui? Essa grade aqui eu já quebrei aqui. Vocês emendaram aqui, mas isso aqui fui eu que derrubei, na época tal. Isso aqui, ó, tá vendo assim? Tá pintado, mas isso aqui eu já queimei também. Elas falaram. Uma das, digamos assim, atrizes, né? Reeducandas nossas lá. Mas agora essa aí era outra pessoa. Isso aí era... digamos assim, a Maria antes. Hoje eu sou outra pessoa. Olha que imagem bonita, e elogiar também o trabalho da gerência lá, da Socorro, que estava aí ao meu lado, dessas mulheres. Quando eu falo em orgulho, eu me sinto muito orgulhoso, por exemplo, em oportunizar pessoas através do que Deus nos dá. Isso. Mas se você tem a oportunidade de oportunizar aquelas que achavam que não iam mais fazer, e fazer o bem, né? Fazer o bem. E é a hora delas devolverem agora de outra forma para a população. Né? Essa experiência, você promete, por exemplo, levar isso para escolas, ou levar as escolas, eu tipo de escola de terceiro ano, de segundo ano. Pois é, eu tive recentemente tratando com a secretária Rejane, por exemplo, levar um espetáculo desse para o liceu, por exemplo. Pois porque fala também da temática da droga, é um espetáculo do ponto de vista educativo bastante conscientizador. Muito bacana, então a ideia nossa é ter esses exemplos e assim, mesmo reconhecendo um conjunto de dificuldades que temos na secretaria, com essa política que temos que enfrentar, com as dificuldades que a superlotação e outros problemas apresentam, há luzes e há bons caminhos, né, que estamos, digamos assim, buscando, concretizando e trabalhando. Secretário, muito obrigado. Não poderia deixar de fazer a pergunta. O senhor participa das conversas em relação à pré-candidatura do PT? O Júnior MP3 disse que vai até as últimas instâncias. Certo. Bom, o Júnior é uma pessoa do bem também. Vamos aguardar aí o PT decidir. Ficar de lado, tá certo. Eu estou muito focado aí, orientado pelo governador, né? Foi o que ele disse, trabalho na secretaria. Então, olha, esse final de semana também é o casamento do secretário Daniel. Parabéns, meu irmão, viu? Obrigado. Parabéns, vai ser sábado, né? Felicidade, vou lhe dizer mais, secretário. Não vou convidar o povo, não vou convidar o povo. Vou lhe dizer mais, secretário. Se Deus fez uma coisa melhor do que família, guardou para ele. É verdade. Né? Família, o cheiro de casa é incomparável. Verdade. Parabéns pela decisão, viu? Obrigado, Parabéns pela decisão. Tá bom. Obrigado. Já eu tenho o deputado.